A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Hoje nós estamos iniciando nosso 7º dia de devocional financeiro. Então, a gente está numa jornada de 20 dias falando sobre finanças com um devocional que usa textos bíblicos que se falam, né? Ou a gente pode contextualizar ali no aspecto financeiro para que você seja abençoado na sua vida financeira e possa experimentar algo da parte de Deus. Meu nome é Alexandre, eu sou responsável pela empresa O Irmão Rico, uma empresa de educação financeira voltada ao público cristão. Estamos nessa jornada juntos e é um prazer ter você aqui. Se você cair aqui por acaso, você tem um grupo no WhatsApp que as pessoas estão participando dessa jornada, estão dentro, onde lá nós vamos estar enviando materiais, planilhas, e-books e por aí vai. Então, se você quiser entrar, clica no link, está na descrição e entra lá. Hoje nós queremos compartilhar, eu quero compartilhar com você sobre a multiplicação do Senhor. Então, Deus ele quer multiplicar nossos recursos, ele quer multiplicar nossa renda, ele quer multiplicar as nossas vendas, os nossos clientes, nosso faturamento. Deus quer multiplicar a bênção dele sobre nossa vida, nesse aspecto financeiro. Claro que em todas as áreas, mas focando naquilo que nós temos falado nesse dia, nesse aspecto financeiro. E eu quero ler com você um texto que fala a respeito disso, que está lá em João capítulo 6, versículo 3. A gente vai ler os versículos adiante. Diz o seguinte: Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pães para dar-lhes de comer? E aqui fica um sinal muito interessante. Jesus ele se preocupa conosco. Jesus ele se preocupa com nossa necessidade antes de qualquer um. Os discípulos não questionaram, provavelmente as próprias multidões que estavam impressionadas com os milagres de Jesus não estavam percebendo, né? Não estavam talvez pensando nisso, porque que as multidões seguiam ele, né? Se você ler os versículos anteriores, por causa dos milagres que eles faziam, e meio que elas não estavam se preocupando, né? Meu Deus, daqui a pouco a gente vai estar com fome, a gente vai comer o quê? Onde a gente vai? A gente está no deserto? Onde é que a gente vai comprar comida e coisas do tipo? Mas sabe de uma coisa? Mesmo que ninguém esteja preocupado com o seu suprimento, com suas necessidades, mesmo antes de você pensar nas suas necessidades, antes de você começar a se preocupar e se questionar, meu Deus, como é que vai ser agora para eu manter, para eu sobreviver, para eu comer ali? O Senhor Jesus já está pensando nisso. Jesus pensa em todas as nossas necessidades, desde as mais básicas até as mais avançadas. Então, talvez agora você esteja preocupado com alguma situação, com alguma necessidade que você esteja passando, com algum problema que esteja acontecendo. Mas deixa eu falar para você, antes de você se preocupar com isso, antes de você pensar nisso, talvez quando você nem ao menos pensava nisso, Jesus já estava pensando por você. Jesus já está olhando à frente. Então agora talvez você esteja preocupado com alguma necessidade. Mas deixa eu te dizer, Jesus já estava preocupado antes. Preocupado, entre aspas. Jesus já estava pensando nisso antes. Jesus já estava planejando tudo antes. E ele já tem preparado o milagre sobre a sua vida. Talvez agora, imagina alguém no meio da multidão, começou a ficar com fome. Meu Deus, eu estou com fome e agora? Meu pai, eu não percebi, a gente andou, seguiu Jesus. Olha onde a gente já está. Muito longe, muito distante. Como é que a gente vai voltar para comer? A gente ficou o dia inteiro na rua com fome. E agora? É a pessoa preocupando, mas Jesus já estava pensando em tudo antes. Esse é o nosso Jesus, ele se planeja e se prepara antes. Então ele perguntou, né, onde compraremos pães para lhe dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Oh, aleluia! Às vezes Jesus faz perguntas só para nos experimentar. Às vezes ele pergunta, e aí, como é que você vai resolver a situação? E aí, como é que a situação vai se ajustar? Como? Mas ele faz isso, ele pergunta algumas coisas só para experimentar, porque ele já sabe o que ele vai fazer. Jesus já sabe o milagre que vai fazer na sua vida. Então ele pergunta para você, o que, que você precisa? De onde você vai tirar suprimento? E você fala para ele, eu não sei, Jesus, eu estou aqui buscando ao Senhor, precisando do milagre. Mas a verdade é que antes de qualquer coisa, Jesus já sabe tudo o que ele vai fazer.
Ele é Deus, ele já sabe o que ele vai operar na sua vida. Ele não é surpreendido por coisa alguma. Ele se prepara para tudo e tem o poder de todas as coisas. Então, antes de você se preocupar com qualquer situação, com sua empresa, com seu negócio, com sua renda, com seu trabalho, eu vou dizer uma coisa para você. Jesus já estava pensando nisso antes. Talvez você esteja pensando agora, você está desempregado, você está sem portas abertas financeiras aparentemente, e aí você fica sem recursos e fica pensando, meu Deus, de onde é que eu vou tirar para sobreviver? Eu vou ter que depender do governo, vou depender dos meus filhos, depender de alguém? Pai, como é que eu vou me manter? Mas a verdade é que Jesus, ele já sabe o que ele vai fazer. Antes de você começar a se preocupar e pensar nisso, Jesus já estava olhando na sua frente. Na época que você ainda estava empregado, Jesus já estava sabendo do momento que você ficaria desempregado e já estava preparando um grande milagre para acontecer. Ele já estava movendo as circunstâncias para te abençoar. Esse é o nosso Jesus. Ele já sabe o que está para fazer. E respondeu a Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão? Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Filipe está dizendo, para a gente conseguir manter e sustentar essa multidão aqui, a gente precisaria de pelo menos, no mínimo, 200 denários. Um denário, né, para você que não entende um pouquinho às vezes isso, porque denário é uma moeda, né, que nós não estamos acostumados, mas era uma moeda usada na época do Império Romano. O denário equivalia a um dia de trabalho. Então ele estava falando o seguinte, a gente vai precisar aqui de 200 denários. Ou seja, a gente vai precisar de um salário, de um valor de 200 dias de trabalho, ou seja, mais de metade do ano de trabalho, para poder conseguir comprar pão para alimentar toda essa multidão. Meu pai, Filipe ele é rápido nas contas. Talvez você esteja como Filipe. Jesus perguntou, e aí, como é que você vai fazer agora para resolver? E aí você começa a fazer conta, eu tenho que pagar água, eu tenho que pagar a luz, eu estou com aquela dívida, eu estou com isso, eu estou aquilo, eu preciso de tanto dinheiro e já fica, meu Deus, de onde eu vou tirar tudo isso? Porém, não se esqueça, Jesus sabe o que ele vai fazer. Você não sabe o como, mas como diz sempre o meu pastor Dean, o como pertence ao Senhor, pertence a Deus. Confia apenas que ele já sabe o que ele vai fazer. Então, um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz, em alguns esse versículo em outras traduções, né, fala que é um jovem. Então fala, está aí um rapaz, um jovem, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Então André falou, ó, Jesus, ó, que eu tenho uma coisa aqui para te falar. Ó, a gente está aqui com um jovem que tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele está disposto a doar. Mas como é que a gente vai sustentar, bancar tanta gente só com isso? Talvez se a gente ali partir no meio, dá para a gente, os discípulos, comerem. Manda a multidão embora, a gente come aqui entre a gente. Mas não dá para sustentar a multidão. Disse Jesus, fazei o povo assentai-vos, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Só homem tinha quase 5.000 homens, fora crianças e mulheres, que geralmente é uma quantidade maior do que homens, o que significa que tinha em volta ali de quase 15.000 pessoas. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto o queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolheu os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Então, a gente vê uma situação extraordinária. 15.000 pessoas estavam ali. E aí Jesus ele faz algo interessante. Ele manda se assentar no meio da relva. O que nos lembra de um dos salmos. Um salmo muito conhecido, né? Que é o salmo que fala, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz se assentar em pastos verdejantes, em relvas verdejantes. Esse é o nosso pastor. Ele nos faz assentar em pastos verdejantes. É como se ele estivesse falando para você o seguinte, ó, eu vou fazer algo grandioso. Você não sabe, mas antes de você começar a pensar, se preocupar com a sua situação atual, eu já sabia o que estava por acontecer e já estou preparando algo grandioso. Eu já abri as portas sobre a sua vida. Mas, antes de eu fazer esse algo grandioso, eu vou pedir para você fazer uma coisa. Assente-se.
assente-se na relva, ou seja, assente-se no pasto verdejante. Em outras palavras, descanse. Descanse. É difícil, principalmente quando se fala de dinheiro, principalmente quando nós estamos dependendo dos outros. Nós temos medo de incomodar, nós temos medo de estarmos ali incomodando aquela pessoa que depende, que está ali nos ajudando. A gente tem esse receio, a gente começa a se preocupar com as dívidas, com tantas situações, mas a palavra do Senhor é descanse. Senta-se nos pastos verdejantes. Refrigera, deixa que ele refrigere a sua alma. Entendeu? Deixa que ele te guie por águas tranquilas. Deixa que você descanse no Senhor. Deixa que ele cuide de tudo, porque ele é o seu pastor e nada vai te faltar. Ele é seu pastor, não vai te faltar pão, não vai te faltar alimento, não vai te faltar suprimento, não vai te faltar emprego, não vai te faltar renda, não vai te faltar cliente, dinheiro, faturamento, recursos. Nada vai te faltar, porque ele é o nosso pastor que cuida de nós. E ainda que só tenha 5 pães e 2 peixinhos, sabe de uma coisa? Faz como esse jovem. Entrega ao Senhor. Entrega ao Senhor os 5 pães e 2 peixinhos. Essa é a verdade. Então, é interessante porque esse jovem, ele não entregou os pães e os peixes por um mero homem. Ele não entregou para a multidão, ele não falou, Jesus, toma aqui, ó, dá para a multidão. Não. Ele fez o seguinte, talvez olhando para aquela situação, ele falou, poxa, o mestre está com fome, deixa eu entregar para ele. Ele entregou para o Senhor. Entrega seus 5 pães e 2 peixinhos para o Senhor. Entrega nas mãos dele. Fala para ele, Deus, isso aqui é tudo que eu tenho. Deus, isso aqui é tudo que me sobrou, eu entrego em suas mãos. Não entregue para homens, não entregue para pessoas, entrega para o Senhor. Às vezes, o Senhor vai falar ao seu coração para dar uma oferta, e a oferta é aqueles 5 pães e 2 peixinhos, que é tudo que você tem. Não acredite que você está entregando para homens, ou não faça isso persuadido por homens, entendeu? Faça isso numa postura de fé, entendendo, eu não estou dando para o pastor, eu não estou dando apenas para a igreja, eu estou dando para o Senhor, ele está recebendo de mim. Eu estou colocando no gasofilácio da igreja, o pastor que vai gerenciar aquilo ali, mas sabe de uma coisa? Eu estou dando para o Senhor. Toda vez que você levar uma oferta, toda vez que você entregar seu dízimo, toda vez que você decidir ter um ato de fé, entenda que você está fazendo para o Senhor. Não espere de homens a recompensa. Creia que você deu para o Senhor. E se você deu para o Senhor e não entregou meramente para homens, pode ter certeza que do Senhor vai vir a provisão e a grande multiplicação. Mas sabe por que às vezes não acontece? É porque você está entregando apenas para os homens. Está entregando como se fosse para os homens. Ficar reclamando dos homens. Ah, isso e aquilo, toda hora pede isso, toda hora pede aquilo. Sabe de uma coisa? Esquece essa situação. Coloca seu coração no Senhor. Mas às vezes só tem uma pequena empresa. Ela, seus 5 pães e 2 peixinhos. Você tem uma pequena renda. Você tem algo pequeno. Mas sabe de uma coisa? Entrega ao Senhor. Ele vai multiplicar. Entende? Amém? Decida ter essa postura de fé, de entregar tudo o que você tem ao Senhor, de entregar seus pães e peixes ao Senhor, e você vai ver ele multiplicar. E é interessante que a Bíblia diz que ele multiplicou tanto, mas tanto, que a Bíblia fala que ele deu a todos quanto queriam. Todos que estavam ali foram abençoados e receberam tudo quanto queriam. Sabe de uma coisa? Quando você entrega para o Senhor, ele vai multiplicar de tal forma que ele vai te dar tudo quanto você quer. E se você não receber mais, não é porque ele não podia te dar mais, é porque você não pediu mais, porque você não queria mais. Essa é a grande graça do Senhor. Ele multiplicar todos os nossos recursos ao ponto de sobejar de tal maneira que só vai parar da bênção chegar, do milagre vir, dos recursos multiplicar quando você não quiser mais. Porque ele vai te dar o tanto quanto você quer. Agora aí fica a pergunta, o quanto é que você quer? Se você se contenta com pouco, então o pouco que você vai receber. Agora, se você tem ousadia de falar para Deus, Deus, eu quero muito, se prepara, que é um muito que ele vai te dar. Como a gente falou aqui em outros devocionais, ele vai encher seu barco de tal maneira que só não vai entrar mais peixe no barco, não é porque o milagre parou ali de mandar peixe, é porque o barco não aguenta a quantidade de peixe que vem. Aí Deus vai falar, não, se eu der mais peixe, o barco vai naufragar. Entendeu? Então, assim é o nosso Senhor. Ele nos dá com abundância. E depois de ter dado tudo quantos queriam, todos quanto queriam, a Bíblia fala que ele pediu para que se guardasse todos os pães que sobraram, para que nada se perca. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor, ele não desperdiça nada. Ele não desperdiça nada. E aí, ele fala, né, que encheram-se o total de
12 cestos de pães de cevada. Ou seja, pegando tudo que sobrou, ainda se encheu 12 peixes. Dos 5 pães e 2 peixinhos, sobraram um total de 12 cestos cheios de pães. Aleluia! Essa é a multiplicação do Senhor. Ele vai fazer de tal maneira que vai multiplicar, vai suprir você de tal maneira que quando sobrar, você ainda você vai ver que vai sobrar com fartura e abundância. Que essa é a vontade de Deus. É te dar para que você tenha, não apenas para si, mas para abençoar outros. E não apenas abençoando outros, abençoar a casa de Deus. E mesmo depois de abençoar a sua família, abençoar a casa de Deus, abençoar outras pessoas, ainda vai sobrar na sua conta com abundância. Aleluia. Amém? Então, é isso que o Senhor quer fazer. Mas para isso, você precisa fazer como aquele rapaz. Entrega na mão do Senhor os seus 5 pães e seus 2 peixinhos. Entrega em oração. Às vezes você vai ter que entregar em oferta. Às vezes você vai entregar em oração. Às vezes só vai consagrar o Senhor. Falou, Deus, isso aqui é tudo que eu tenho. O que eu tenho é apenas um pequeno aluguel. O que eu tenho é essa pequena renda. O que eu tenho é esse pequeno negócio, esse pequeno empreendimento. É o que eu tenho e eu entrego ao Senhor. E Deus vai multiplicar. Amém? Quero orar por você. Pai, eu quero abençoar a vida dessa pessoa que está aqui, recebendo do Senhor. Talvez não tenha muito, tem pouco, mas o pouco que tem, nós entregamos ao Senhor. Nós colocamos diante do Senhor nossos 5 pães e 2 peixinhos. E nós cremos que somente o Senhor pode multiplicar. Nós não estamos entregando a homens, nós não estamos entregando a multidões. Nós estamos entregando ao Senhor, sabendo que do Senhor vem o nosso milagre. Confiamos em Ti, sabemos que o Senhor se preocupa conosco, muito antes de nós nos preocuparmos com nossa situação atual. E o Senhor já planejou para nós um milagre, uma provisão, muito antes de nós pensarmos e planejarmos qualquer coisa. Porque esse é o nosso Senhor, que nos ama com tal amor, que nos supre com abundância. E depois de nos dar tudo que nós precisamos e queremos, ainda faz sobejar de forma abundante. Cremos que é assim que vai ser nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Amém. Se você foi abençoado, se Deus falou com você, comenta aqui um amém, um glória a Deus, um aleluia, tá bom? E compartilha esse vídeo com outros. E é isso aí. Eu não vou parar até você mudar de vida. Fica na paz.